Senhor, querido irmão do canal IBD em Foco. Meu nome é Thiago Rios, eu sou comentarista do canal IBD em Foco, né? E nesse trimestre, no caso o segundo trimestre, sou comentarista da lição de jovens da CPAD e tenho um imenso prazer de mais uma vez poder, de alguma maneira, contribuir para o seu conhecimento, né? Para o crescimento, para o conhecimento, assim, vamos falar da Bíblia, né? Das lições, né? De forma espiritual, amém? Mais uma vez, eu quero reforçar aqui a minha participação, né? No canal IBD em Foco. Eu não comentava a lição de jovens, quem comentava era meu amigo Melk, Diácono Melk, e o nosso querido irmão Herberson Rodrigues Pinheiro. Ele pediu para que eu, no segundo trimestre, fizesse o comentário da lição de jovens. Portanto, você pode ainda estar aí se adaptando à minha forma de expressar, né, o comentário da lição. E eu peço que você tenha um pouco de paciência, que eu tenho certeza que você irá ficar satisfeito, pelo menos penso eu, né? Estudo para isso, né? Batalho, passo a semana aqui estudando esses slides, né? Para que possa oferecer o melhor para os irmãos, para que os irmãos no domingo, né? Venham dar uma boa aula para os seus alunos. Irmãos, o canal IBD em Foco, ele oferece para cada professor, para cada irmão que gosta de evoluir o seu conhecimento, principalmente na área didática, né? Esse slide maravilhoso. Você pode, se você está assistindo a minha aula, né, o nosso comentário aqui pela primeira vez, você pode estar adquirindo os slides, né, na nossa plataforma. É só digitar www.ibdinfoco.com, né, que você, ao entrar na nossa plataforma, lá você terá acesso a alguns cursos, né, curso didático, curso como você ministrar uma boa aula, como você ministrar uma aula usando slide, como você usar PowerPoint, amém? E você também tem acesso aos nossos materiais, que é slides, amém? Então eu peço que você, se você nunca se cadastrou na nossa plataforma, vai lá, dá uma visitadinha, dá uma olhada, dá uma conferida. Tenho certeza que você ficará satisfeito com a nossa plataforma. Mas chega de blá blá blá, entre aspas, né? E vamos aqui para o nosso comentário da lição de número 2. Hoje então vamos aprender sobre a alegria pela nova vida em Cristo. Pensamos, né, irmãos, que estamos felizes em várias situações, principalmente quando uma pessoa ela não se converte a Cristo, principalmente um ímpio, uma pessoa que nunca conheceu a Cristo. Pelo menos foi assim a minha vida. Eu pensava que eu era feliz com os meus colegas quando eu andava empinando de moto, quando eu ia a uma festa, né, quando eu recebia um presente da minha namorada, né, quando eu recebi um presente dos meus pais, no meu aniversário. Eu pensava que aquilo para mim era ser feliz. Eu pensava que para mim ser feliz era eu possuir um carro, era eu possuir uma moto. E tudo isso que eu pensava que era feliz, eu cheguei a uma conclusão quando eu me converti a Cristo, que era passageiro, né? Lembra que Deus falou que tudo neste mundo passa, as concupiscências deste mundo passa, as coisas materiais neste mundo passam. Mas a nossa vida eterna, ela não vai passar, ela vai chegar, nós viveremos eternamente. Então, quando eu encontrei com Cristo, eu pude ter a convicção de que a alegria verdadeira, ela só pode ser encontrada em Cristo Jesus. E ela só pode ser encontrada quando nós nascemos de novo, quando nós tornamos nova criatura. Porque a partir daí, nós passamos assim a entender que a melhor forma, né, de viver é viver na dependência de Deus. Então, irmãos, é baseado assim, nesse contexto que eu apliquei, que eu falei aqui para os irmãos, né, que o comentarista ele vai tentar traçar uma linha de raciocínio, né? Ele vai falar que... Eu vou deixar para a tradução, que na introdução, né, a gente comenta um pouco mais profundo no que o comentarista ele quer tratar conosco, amém? O texto do dia, que é em 1 Tessalonicenses, do 1, versículo 1, 3, nos diz assim: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência,
da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante do nosso Deus e Pai. Aí na síntese, né, ele vai dizer assim: a nova experiência de vida dos Tessalonicenses está intimamente ligada a uma forte comunhão com Deus, mas também um amor espontâneo entre eles e Paulo. Irmãos, a síntese, pelo menos eu coloco isso, né, em todos os meus comentários, que a síntese, ela é a coluna da nossa lição, né? Ela expressa muito bem o que aconteceu com os novos convertidos aqui no caso de Tessalônica, e vai falar que eles eram fiéis para com Deus e eram fiéis para com o próximo, que tinham sua vida totalmente ligada em comunhão para com Deus e assim para com os irmãos. Então, a síntese é basicamente a coluna da nossa lição, é onde vai traçar a reta para onde irá direcionar o nosso comentário. Amém? O texto bíblico, costumamos aqui do canal, não fazemos a leitura para ganharmos tempo. Portanto, pause o vídeo. Se você ainda não leu, leia o texto de referência, ou melhor dizendo, o texto bíblico, que aí você vai estar por dentro daquilo que o comentarista vai querer expor na lição. Amém? A introdução nos diz assim: o sentimento, ou melhor dizendo, os sentimentos de Paulo pelos irmãos de Tessalônica, quando se refere aqui aos sentimentos, não quer se referir somente ao sentimento de Paulo, né? Mas se refere também ao sentimento de Silas, de Timóteo, que também eram discípulos de Paulo. Mas aqui, o comentarista quis colocar aqui, o sentimento de Paulo pelos irmãos de Tessalônica tinham uma dupla origem, né? A primeira origem desse sentimento era, naturalmente, brotava do coração do Pai, de onde deriva toda e qualquer experiência de amor verdadeiro que vivenciamos, né? E a segunda origem aqui desse sentimento é a afeição daquele pastor por aquele grupo de novos convertidos. Então, isso era resultado de uma nobreza espirituais. A igreja em Tessalônica nasceu debaixo de forte perseguição. Entretanto, a igreja em Tessalônica floresceu. Os irmãos abandonaram suas tradições idólatras, aspirando o dia do Senhor. Se você ainda não leu o livro de Tessalônica, é um livro muito curto, né? E não perca tempo. Tenho certeza que você não vai perder tempo lendo o livro de Tessalônica. Na leitura dos textos, né, dos versículos, nós observamos que há um amor, há um afeto, um carinho muito grande de Paulo para com os irmãos. Na lição passada até lecionei aqui, né, fiz o comentário de que Paulo ele chega em Tessalônica, embora ele tenha uma oportunidade muito pouca de tempo, né? São 3 semanas, são 3 sábados que Paulo prega em Tessalônica, ensina para os irmãos. A Bíblia diz que Paulo foge, né? Porque havia uma perseguição muito grande ali. E Paulo foge, só que no meio do caminho ele pede para que Timóteo volta a Tessalônica, mostrando então um amor, um grau de responsabilidade para com os novos convertidos. Então nós observamos que o DNA de Paulo aqui com a igreja de Tessalônica é um DNA pastoril, né? Um DNA onde há uma identidade dentro da sua personalidade, né? Uma personalidade de alguém que quer cuidar dos novos convertidos. Amém? E então nós observamos que Deus ele coloca um amor dentro de Paulo, né? Como aqui está dizendo as duas origens, né? Mas também há uma intimidade entre Paulo e os irmãos. De alguma maneira isso foi criado, né, entre Paulo e os irmãos. E nós observamos que a igreja de Tessalônica ela nasceu debaixo de uma perseguição. E não somente a igreja de Tessalônica, mas a igreja de Cristo Jesus. Não me referindo aqui às instituições, mas me referindo à igreja, a única igreja, né? Aqui não falando de instituições, mas estou falando aqui de igreja, de irmãos, amém? De membresia. Essa igreja também surgiu em meio à perseguição. Nós sabemos muito bem da história. Então, você professor, já pode, na introdução de sua aula para com os jovens, né, comentar para com eles que, será que se os seus pais perseguissem eles, será que se os seus colegas falasse assim, vou te abandonar a partir de agora que você se tornou crente, será que continuaríamos sendo crente? Então, faz esse desafio para com um jovem, né? Faz algo assim nesse sentido dinamizado, que eu tenho certeza que
que a sua aula ficará muito mais saudável, ficará muito mais assim, mais dinamizada, né, a sua aula. E aí você explica que os irmãos de Tessalônica viveu essa situação, né? Viveu uma situação onde muitos tessalônicos queriam brigar com eles, né? Falavam que eles estavam errados, que isso não era certo. Amém? Então, vamos para o primeiro tópico. Paulo e os Tessalonicenses, um líder e seus amigos. Um líder que pode chamar, então, seus liderados de amigo. Esse é o primeiro subtópico. A experiência de Paulo em Tessalônica aponta para um modelo bíblico de relacionamentos. O apóstolo não é só um pastor que tem amigos, mas que seus amigos são os membros da comunidade que ele lidera, que ele organiza, né, que ele toma de conta. Não eram apenas os crentes daquela igreja que eram edificados pelos ensinamentos e ministério do apóstolo, mas o próprio Paulo, através da vida daqueles irmãos, declarava-se abençoado e edificado. Irmãos, eu particularmente assim observo no primeiro tópico aqui, no primeiro subtópico, né, como um aprendizado para o nosso dia a dia. As nossas igrejas, né, dentro das nossas instituições, dentro das nossas igrejas, existem muitas pessoas que pensam que sabem de tudo, né, que pensam que são donos da razão, né? E o que eu aprendo aqui nesse primeiro subtópico é que, assim como Paulo aprendeu para com os irmãos em Tessalonicenses, ensinou para com os irmãos em Tessalônica, né? Eu vejo aqui que Paulo, ele aprendeu muito mais do que ele ensinou, né? Então existem situações, principalmente nós que somos professores, nós que, eu me refiro a nós, porque eu sou superintendente de escola dominical, né? E muitas das vezes nós queremos tomar algumas atitudes, né? E sequer observamos no comportamento de alguns irmãos, amém? E eu falo isso por quê? Porque tem muita gente que quer pregar, quer ensinar, mas não quer escutar. Tem muita gente que quer pregar, mas não quer ir no culto de doutrina, não quer ir numa escola dominical. Então, irmãos, esse primeiro subtópico aqui, eu enxergo dessa maneira, trazendo nos dias de hoje, eu vejo que há uma necessidade de nós escutar um pouco mais, né? Ser tardio no falar, ser manso no ouvir, né? Escutar um pouco mais, né? E falar pouco, amém? E essa foi uma característica e uma personalidade que Paulo demonstrou para os irmãos de Tessalônica, que ele estava interessado não somente em ensinar para eles, mas também em aprender juntamente para com os irmãos. O segundo subtópico do primeiro tópico nos diz: Paulo, um líder que se alegrava através da vida dos irmãos. Seus relacionamentos trazem-lhe alegria, paz e edificação, ou ao contrário, são fonte de dores e problemas? É uma pergunta aqui que você, professor, pode fazer para os seus alunos na classe de aula. Em Tessalônica, a alegria que aqueles irmãos traziam a Paulo não era pelo que eles tinham, mas por aquilo que eles eram. E o que eles eram então, Tiago? Amados de Deus e de Paulo. Grande parte do relacionamento na atualidade vem desgastando-se em virtude das expectativas erradas. Devemos então alegrarmos por pessoas e nunca por bens materiais, né, ou instituições. Irmãos, assim, os irmãos de Tessalônica, né, observa que Paulo, ele dedicou assim o seu tempo a eles, né, um tempo muito valoroso, né, mas só que você lendo os textos de Tessalônica, observamos que, tipo assim, que Paulo não se aproximou dos irmãos em Tessalônica, não foi evangelizar para os irmãos em Tessalônica por dinheiro, por querer se apresentar, por querer ser melhor, por querer ser superior a outras pessoas, a outros discípulos de Cristo. Não. Porém, Paulo, ele vai ao encontro de Tessalônica simplesmente por amor ao próximo, simplesmente por saber que havia uma necessidade de alguém escutar o evangelho de Cristo. O que mais nós observamos hoje no dia a dia, né, são adolescentes, são jovens que aproximam de colegas, de amigos, porque A tem moto, porque B tem um carro, porque C tem uma condição financeira melhor.
Mas nós devemos observar que a nossa amizade ela tem que estar baseada, tipo assim, eu não vou fazer uma amizade, né, e você pode passar isso para o seu jovem na sua classe de aula, eu não vou fazer uma amizade com o meu amigo porque ele tem um carro, porque ele tem uma moto, não, mas eu vou fazer uma amizade com a pessoa que eu estou observando, com o meu colega de sala de aula, na intuição e na intenção de levar o evangelho para ele, de apresentar as boas novas de salvação para ele. Esse é o verdadeiro compromisso, né, e é o verdadeiro interesse de alguém que quer ter amigo. E esse foi o interesse de Paulo para com os irmãos de Tessalônica. O interesse de Paulo para com os irmãos de Tessalônica não era de querer ser rico, embora os irmãos de Tessalônica tinham condições financeiras muito boas, não, mas eram simplesmente em levar e apresentar a cada um deles as boas novas. Amém? O terceiro subtópico vai dizer uma amizade que tem como fundamento Cristo. Somente através de Cristo, pessoas que permanecem, ou melhor dizendo, pessoas que permaneceram próximas durante um curto espaço de tempo, conseguem desenvolver um relacionamento tão sólido. Todas essas convulsões sociais que vivemos hoje, tais como a intolerância, né, a xenofobia, a discriminação, são resultado de uma compreensão errada do amor de Cristo em relação ao próximo. Somente o poder de Jesus em nossos corações é capaz de redirecionar nossos relacionamentos para retornarmos ao plano original do Pai, para a humanidade. Acreditamos no poder do amor, o qual é capaz de causar uma transformação no mundo. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros, né? Cristo, ele dá assim um exemplo de sua essência muito forte quando ele vivenciou aqui na Terra, né? A sua essência, o seu exemplo de viver, né? Então eu vou usar aqui um texto que conta a história de uma pecadora que lavou os pés de Cristo. E os irmãos aqui sabem muito bem dessa história. Falo até para você, se você quiser, é só você se você quiser apresentar isso como um subsídio a mais na sua escola bíblica dominical, use esse exemplo da mulher que lavou os pés de Cristo, né? Quem lembra da mulher que, quando um dos escribas, se não for a memória, foi um dos fariseus que convidou Cristo para jantar em sua casa, e a Bíblia diz que uma mulher então chega com um perfume de alabastro, né, com vaso de alabastro, um perfume muito caro, e fica na costa de Cristo aqui, nos pés de Jesus, por trás, lavando seus pés. E o fariseu pega, né, e tenta lá pegar Cristo, dizendo, ele não é Deus, não, ele não é o rei, não, porque se ele fosse, ele sabia quem estava tocando nele. E Cristo, ele olha para aquela pecadora, não com um olhar de acusação, não com um olhar vou te acusar agora eu vou terminar de te mandar para o inferno. Não, né? Mas Cristo, ele dá uma lição para todos que estavam ali naquele local. Quando temos Cristo em nossa vida, irmãos, né, devemos olhar para uma pessoa, por exemplo, quando eu olho para um bêbado, quando eu olho para uma prostituta, quando eu olho para um jovem que está cheio de crack, cheio de cocaína, eu não enxergo nele, entendeu? Um jovem drogado, ou um jovem alcoólatra, uma prostituta, não. Mas eu enxergo neles um pastor, um pregador, alguém que pode me ajudar a evangelizar, alguém que pode me ajudar a louvar a Deus, né, com os hinos nas ruas. Então devemos o olhar de essência de Cristo, né, uma amizade que tem como fundamento Cristo, é uma amizade que deve ser que deve estar depositada dentro de nós a essência de Cristo. E qual era a essência dele? Uma essência de não olhar para os pecadores como tais pecadores, mas olhar para pecadores como alguém que poderia ser algo útil no reino de Deus. Amém? Então eu coloco isso como aprendizado nos nossos dias, que muitas das vezes olhamos para um drogado, um bêbado, né, uma prostituta, com um olhar de acusação. E vamos evitar isso. Vamos passar a olhar para essas pessoas com um olhar profético. Vamos olhar para um drogado, falar, olha, ali vai um pregador, né? Se você que tem um irmão, você que tem um pai, uma mãe, né, que está afastado do Senhor, que é viciado no álcool, ou que está aprofundado na prostituição, quando você olhar para ele ou ela, olhe e fala assim, ali vai um pregador, ali vai um profeta de Deus, ali vai uma missionária. Vamos pensar com pensar profético, amém?
O segundo tópico vai falar sobre características, né, da igreja que Paulo ama. E vai falar aqui na primeira característica, uma fé operosa. A experiência salvífica dos Tessalonicenses não foi algo meramente abstrato. Todos nós sabemos que abstrato é algo que não é concreto. Aqui tem até uma explicação do lado aqui. Se você quiser explicar na sua sala de aula, você pode ficar à vontade. Ao contrário, o impacto da presença do evangelho naquela comunidade produziu então mudanças visíveis, pois conduziu os Tessalonicenses a única, ou melhor dizendo, a uma salvação com uma experiência de doação e comprometimento. 1 Tessalonicenses, o capítulo 1, né, do 7 ao 8. Esta pode ser uma compreensão da expressão utilizada por Paulo em 1 Tessalonicenses 1:3. Lembramos-nos, sem cessar, da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência e da esperança do nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Não é de uma fé morta, estática, apática, de que fala o apóstolo. Porém, é de uma fé que vivencia, uma fé dinâmica, uma fé viva e uma fé transformadora, né? Toda pessoa, irmãos, que recebe assim o Espírito Santo em sua vida, não estou falando aqui sobre o batismo pentecostal, amém, irmãos? Me entendam muito bem aqui. Eu estou falando que toda pessoa que se converte a Cristo, toda pessoa que deixa o Espírito Santo tocar em seu coração, né? O seu comportamento muda, né? Começamos então ao quê? O novo convertido, ele começa a sentir sede da palavra, ele começa a sentir vontade, né, de ler a palavra, e uma vontade imensa de compartilhar, né, o evangelho, a notícia que ele recebeu, né, de um pregador, ou seja, daquele que pregou para ele, amém? E foi isso que os novos convertidos de Tessalônica sentiu, né? Uma fé operosa. O que é uma fé operosa? Uma fé eficaz, né? Algo que não deixou eles de braços cruzados, mas uma fé que fez com que cada um dos irmãos de Tessalônica saísse para compartilhar para cada um dos seus vizinhos, para cada um dos seus amigos, o verdadeiro evangelho de Cristo. E é esse o exemplo que nós temos que passar para os nossos alunos, né? Devemos falar para eles que a fé operosa é uma fé eficaz, é uma fé que faz o novo convertido sair na rua, sair com a sua família, né, mudar o seu comportamento, dizer para o seu irmão, dizer para o seu pai: Pai, hoje eu tenho Cristo em minha vida e eu sou feliz por isso. Essa alegria está dentro de mim, Pai. Transborda de uma forma tão grande que me faz a não ter mais desconfiança do amanhã, porque sei que se eu morrer hoje, eu vou para o céu. Então, essa é a fé operosa. E o segundo, a segunda, como é que eu posso falar? Me fugiu aqui agora a memória aqui. Deixa eu voltar aqui pro primeiro, aqui pro tópico aqui, pro segundo tópico. A segunda característica da igreja que Paulo ama. Meu Deus, me fugiu da mente. Me perdoe, viu, irmãos? Isso não costuma acontecer. É porque a lição saiu de perto de mim aqui agora e fugiu a memória. Mas a segunda característica de uma igreja, né, que Paulo ama, né, ela deve ter um amor abnegado, né? E já que nós vamos adentrar o que é um amor abnegado, né? Os Tessalonicenses receberam a verdade do evangelho na convicção de que não era mais para si que eles deveriam viver, e sim para Cristo e para o serviço do outro. Não há amor egoísta. Se é amor, necessariamente é um amor altruísta. Uma postura egoísta talvez seja por ganância, inveja, cobiça. Esses são amores egoístas. Mas o amor, no entanto, é capaz de vivenciar perdas para garantir o bem-estar do outro, que é o amor ao próximo. Os irmãos dessa comunidade foram capazes de vencer o ódio por meio do amor, a traição através do perdão. As relações, então, em nossas igrejas devem ser constituídas naturalmente. O amor não engana, mas antes trata com verdade. Tiago, e o que é um amor abnegado? Irmãos, o amor abnegado é aquele amor que renuncia os prazeres pessoais, né? Que afasta de lado os nossos próprios prazeres e coloca o prazer de alguém. No caso aqui, o prazer e a vontade de Deus. Então Paulo, ele deixa, né, os seus prazeres pessoais para quê? Para fazer simplesmente a vontade
de Deus. Assim, então, como os Tessalonicenses, né, aqui da carta aos Tessalonicenses, Paulo escreveu, nós vemos muito bem e bem claro, né, que os Tessalonicenses, eles passaram então a se dedicarem somente à obra do Senhor. Passaram a deixar os seus prazeres, né, os seus prazeres pessoais de lado. E nós vemos isso em muitos personagens bíblicos, né? Davi, Abraão, a Bíblia diz que Deus falou para Abraão, sai de sua terra, ou seja, Abraão saiu do meio do seu povo, deixou de ter os seus próprios prazeres para simplesmente cumprir a vontade e o ídolo de Deus. E hoje nós também temos que ter essa convicção, devemos ter a característica de uma igreja que Paulo ama, que é o amor abnegado, né? Um amor que renuncia o prazer pessoal, amém? A terceira característica, e para encerrar aqui o segundo tópico, vai falar sobre a esperança que não é ansiosa. A convicção de que nada deste mundo é permanente e que é para a eternidade que caminhamos, não nos isenta de nossas responsabilidades imediatas. 2 Tessalonicenses 3, 10, 12. Há pessoas que paralisam suas vidas, aprisionadas pela expectativa do novo ou diferente. A esperança que tomava os corações daqueles irmãos tinha um fundamento sólido. 1 Tessalonicenses 5,8. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. A ansiedade é resultado de uma fé que não se estabeleceu em Cristo, mas nas riquezas, poderes ou influência dos homens. Nossa confiança no futuro, contudo, deriva da fé na obra realizada amorosamente na cruz do Calvário. E aqui temos o exemplo aqui da salvação e da salvação e fé. Irmãos, existem muitos cristãos que nunca leram, parece assim, o Salmo 40, né? Lembra que está escrito em Salmo 40? Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. As pessoas estão, assim, cercadas, né, do imediatismo. Assim, e muitos assim já perderam a esperança de que Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Parece que muitos já perderam a esperança das promessas que Deus fez para as suas vidas. E muitos vivem na igreja, como eu falei aqui no começo aqui do comentário desse terceiro subtópico, pelo imediatismo, né? E observamos claramente textos bíblicos de personagens que esperaram com paciência no Senhor, tiraram a ansiosidade de lado, né? Temos vários exemplos, tais como Ana, Davi, né? Lembra de Davi? A Bíblia diz que Davi lá no pasto, Davi sendo novo, a Bíblia diz que o profeta Samuel chega na casa lá de Jessé, né? E todos nós conhecemos a história, e manda buscar Davi e tal, e Davi chega, e a Bíblia diz que Samuel, né, olha para Davi com um olhar pessoal, porém Deus olha com um olhar diferente. E a Bíblia diz que Deus faz a promessa que Davi seria o rei de Israel. Davi, ele teve várias oportunidades, né, para se tornar logo o rei de Israel. Porém, ele não foi ansioso. Ele esperou com paciência no Senhor. A Bíblia diz que Davi esperou, até que chegou o seu momento. Então, irmãos, vamos alertar nossos jovens, principalmente o jovem é muito afoito. Às vezes o jovem quer algo imediato, né? Principalmente a pessoa quando se converte, logo, ela tem vontade de pregar, tem vontade de se tornar um pregador, de se tornar um cantor. Então devemos nos alertar os nossos novos convertidos que devemos ter paciência. Vamos esperar, vamos estudar, né? Vamos examinar um pouco mais as escrituras, vamos ensaiar os nossos hinos, né? Que no momento certo eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Para encerrar essa lição, o comentarista então aqui vai colocar algo que eu acho muito bacana nessa lição, que é o terceiro tópico, né? E três subtópicos aqui que eu particularmente gostei muito quando eu li essa lição. O primeiro deles é a nova vida em Cristo e seus efeitos. A transformação, então, que não se pode esconder. As igrejas circunvizinhas e a população pagã da região também eram testemunhas de que a salvação em Cristo mudou radicalmente a postura dos irmãos em Tessalônica, porque por vós soa a palavra do Senhor,
não somente em Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé, para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Foi o próprio Jesus que anunciou a impossibilidade de se esconder os resultados da bênção de Deus. Desculpa, irmãos. De Deus na vida daqueles que o reconhecem como Senhor. Lembra que está escrito em Mateus 5,14? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Irmãos, não sendo muito longo aqui nas minhas palavras, nesse comentário aqui, até porque o tempo já está bem longo, né? Observa como é passar assim um período de noite sem energia, sem luz, né? Com certeza você já deve ter vivenciado uma falta de energia à noite na sua cidade, no seu bairro, né? E você também já deve ter observado quando a luz chega novamente, quando chega a energia. Observa que todo mundo fica feliz, todo mundo nota. Por quê? Porque é impossível, né, ninguém notar nisso. É impossível ninguém observar que chegou luz. Da mesma forma, foram as pessoas que moravam em Tessalônica, na cidade de Tessalônica, né? As pessoas, quando começaram a observar os novos convertidos que Paulo aqui tinha ensinado, que Paulo tinha pregado, começaram a se espantar, começaram a ver, rapaz, que povo é esse? Esse é um povo diferenciado, esse é um povo que está aparecendo agora. Por quê? Porque era uma luz que estava aparecendo em meio à escuridão. E devemos alertar os nossos jovens, principalmente os jovens, que os jovens, ele é um exemplo a ser seguido dentro da sua sala de aula. Ele é uma luz que pode brilhar dentro da sala de aula. Ele é um sal que pode temperar a sua família. Amém? Alerta o seu jovem na sua classe de aula. Fala que ele é um exemplo a ser seguido dentro da sua sala de aula. Fala que ele é um tempero a ser seguido dentro de sua família, né? Que ele pode misturar, fazer uma mistura muito gostosa dentro de sua família. Tudo com o quê? Tudo com os nossos exemplos, tudo com as nossas condutas e tudo com as nossas atitudes, né? O segundo subtópico aqui vai falar sobre a causa da nova vida. O que causou então que viesse a acontecer essa nova vida? Somente o que vinha a acontecer no caso dessa nova vida, né? Somente a genuína palavra que anuncia tanto a morte sacrificial quanto o retorno triunfal de Cristo é poderosa para ressignificar toda a história de morte, de vida, ou melhor dizer, toda a história de vida de uma pessoa. Aqui tem um exemplo, morte e ressurreição, né? Não foi uma estratégia ou método para crescimento de igrejas que fez a diferença na vida dos tessalonicenses, mas apenas a pregação do evangelho puro e simples. O caminho para um crescimento saudável da igreja é retornar então aos padrões bíblicos do Novo Testamento, apresentado aqui em 1 Tessalonicenses, a pregação avivada, testemunho individual e a oração e liberdade para a operação do Espírito Santo. Hoje, irmãos, temos, isso é um pensamento meu, entendeu? Que eu tenho particularmente, né? E vou expressar para os irmãos. Hoje, nós temos muitos templos mesmo bonitos, mas todos cheios de pessoas vazias, né? E não vou aqui me isentar em dizer, né? Mas a maioria dos nossos cultos temos a ausência do Espírito Santo. Na maioria dos nossos cultos temos a ausência de Cristo. Mas por que isso acontece, Tiago? Porque não é pregado a pregação avivada. Não é pregado o evangelho genuíno. Não é pregado o evangelho puro e simples. Nós temos teoria de todas as formas em nossos cultos, né? É culto de libertação, é culto de milagre, é culto de dinheiro, Moço, eu vou perder aqui a conta, falar de quais formas de cultos temos nas nossas instituições. E esqueceram de fazer o culto de salvação. O culto onde se prega o verdadeiro evangelho. A causa, irmãos, da nova vida o que faz causar então a nova vida é porque nós éramos pecadores, afastados de Deus. O pecado fazia separação entre eu e Deus, né? E eu não tinha de nenhuma forma possibilidade, né, de ter uma vida santa. Por quê? Porque todos os momentos eu cometia um pecado. Então todos os momentos eu me distanciava mais e mais de Deus. Até que então Deus ele decide enviar Cristo, causando então em mim a possibilidade, né, me dando a possibilidade, um presente maravilhoso de eu poder crer nele, no seu sacrifício, para poder ter essa nova vida, né? Então use
esse exemplo aqui que eu estou dando, para você aproveitar no momento e pregar para o seu novo convertido, e pregar para o seu jovem na sua escola dominical. Talvez tenha algum jovem na sua escola dominical neste momento que ainda não se converteu verdadeiramente, que ainda não aceitou Jesus. Então use aqui esse segundo subtópico do terceiro tópico para você evangelizar para ele. Amém? Foi muito longo aqui. Vamos para o último subtópico aqui. A nova vida exclusiva para Cristo. A postura dos Tessalonicenses foi muito corajosa. Abandonar suas tradições idólatras exige uma convicção. Nada pode estar acima de nossa relação para com Cristo. Há na contemporaneidade um esforço contínuo da mentalidade que rege o mundo, na direção de adequar práticas sociais reprováveis ao contexto da aceitação cristã. Assim como os Tessalonicenses, todavia não devemos abrir mão de nenhum dos princípios revelados por Cristo. Irmãos, na Terra temos, assim, duas opções para vivermos, né? Ou submetemos ao controle de Cristo, ou submetemos ao controle do diabo. Ou vivemos exclusivamente para Deus, ou vivemos exclusivamente para o diabo, né? Mas nós observamos aqui no exemplo da igreja de Tessalônica que eles decidiram viver exclusivamente e somente para Cristo. E o comentarista ele quer nos alertar. Quer nos alertar o quê? Quer nos alertar que em meio ao século XXI, onde o inimigo tem tentado de todas as maneiras, de todas as formas, fazer com que nos afastamos de Deus, ele quer nos alertar que devemos depositar a nossa confiança somente em Cristo. Devemos viver exclusivamente somente para com Cristo. A conclusão que nós temos dessa lição, que o comentarista, o evangelista Tiago, ele colocou aqui, foi assim: os acontecimentos maravilhosos que envolveram os Tessalonicenses não foram resultados, ou melhor dizendo, não foram resultantes da ação humana, mas um ato gracioso do amor do Pai. Ninguém vem a mim se o Pai não trouxer, correto? Então, foi Deus que motivou que Paulo fosse a Tessalônica. Porém, uma vez salvos, aqueles irmãos resolveram viver intensamente seu chamado à salvação, de modo que se tornaram modelo para as comunidades à sua volta. O mais importante em nossa relação com Deus é o quanto estamos dispostos a doar-nos a Ele, por seu reino e filhos. E para encerrar minha participação aqui, eu deixo uma pergunta. Será que estamos dispostos a doarmos a nossa vida, o nosso tempo, o nosso viver, o nosso caminhar para Deus, para Cristo? Alerta o seu jovem, né? Que Deus venha lhe dar sabedoria para quando você vier a ensinar na sua classe de aula, na sua escola dominical. Curte o nosso vídeo se você gostou, deixe o seu comentário se for possível e compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe para com os irmãos, para que de alguma maneira venha abençoar também a vida de outros irmãos. Meu nome mais uma vez é Thiago Rios e eu agradeço a oportunidade em nome de Cristo de poder compartilhar para com você aquilo que eu aprendi na minha caminhada cristã. Que Deus em Cristo venha abençoar a sua aula, meu irmão.